Anteriormente, no canal da Fer Falcão. Interessante por conta disso. O próximo livro eu achei bem legal também, gostei. Chama Hibisco Roxo e é da Chimamanda Ngozi Adichie. É um nome diferente porque, na verdade, a autora ela é nigeriana. E o livro, então, é um romance, tá? É uma história que alguns vão dizer, será que tem um pouco de uma parte autobiográfica, né? Porque ela conta a história de uma menina e é sempre um pouco do ponto de vista ali da menina. Ela tem um irmão mais velho, a mãe, o pai, e as coisas vão se desenrolando aí na Nigéria, né? Essa menina, né, vai crescendo, as coisas vão acontecendo e a história é mais ou menos isso. Eu não vou falar muito pra não estragar, porque é um livro muito legal, eu achei bem... eu gostei muito de ler, faz a gente refletir bastante e acho que vale a pena também. É um livro que não é muito longo, é uma leitura... nossa, você vai lendo assim, né, passa rápido. Então tem gente que se pergunta, será que tem uma parte autobiográfica? Mas enfim, não é isso o mais importante do livro. O mais importante do livro é conhecer um pouco da realidade da Nigéria, e especialmente do ponto de vista religioso. Isso que é interessante e que, né, a gente não ouve tanto falar, nem da história, nem das sociedades, né, nada do que tem a ver com, né, a história africana. E eu acho que é muito importante a gente começar a integrar também, né? Na época que eu estava na escola, eles já tinham começado a integrar nos livros escolares a história da África, né? E eu acho que é muito importante, né, que a gente aprenda cada vez mais, porque o continente africano ele é enorme, ele tá tendo cada vez mais peso com relação a tudo que é dinâmica econômica ou política, né, nos dias atuais. E eu acho que a gente tem sim que saber mais sobre os países africanos. Então, particularmente sobre a Nigéria, o que eles explicam, né, o que esse livro vai falar, é que por conta da colonização, houve, né, o catolicismo chegando aí num país que era, na sua base, um país com uma cultura mais politeísta, mais né, de animismo, de natureza, e como foi essa questão, né, né, a gente sai dessa cultura, dessa religião e encontra, né, a religião católica e os impactos que isso tem na sociedade, mesmo hoje em dia, né? Mesmo se já se passou mais de um século, enfim, não interessa, né, o tempo, mas que o impacto ficou ali. E como isso se vê, né, nas relações familiares e sociais. Isso é bem legal do livro. O próximo livro é muito bom também. Então, se fosse pra falar, qual que a gente lê, né? Escolhe um. Esses dois, do ponto de vista de romance, são incríveis também. Então, Hibisco Roxo e O Avesso da Pele, que é do Jefferson Tenório, um brasileiro. Então, assim, esses dois livros aqui são muito bons. Então, se você quer uma ideia, né, um pouco mais romance, lê esses dois, eles são muito bons. Se você ficou, né, com essa pulguinha atrás da orelha por conta dos algoritmos, né, que estão aí atrás de tudo que nos rodeia, leia Algoritmos de Destruição em Massa. E se você quer ler os três, leia os três, e se você quiser ler todos os que eu tô falando aqui, leia todos, mas enfim, se for pra escolher, né, foram os que mais assim, o que eu mais gostei, que mais me tocaram. Então, O Avesso da Pele, ele vai falar sobre o racismo no Brasil. E isso né, sei que tem todo um debate, né, de existe ou não existe, um racismo velado, estrutural ou não, enfim, também não é esse o ponto importante do livro. A questão é que o autor, sendo um autor, né, negro, ele fala com propriedade no sentido do que ele já viveu na pele, né? E por isso que ele fala do avesso da pele, né? O que importa mais é a pele da pessoa, é a cor da pele, ou o que tá no avesso dela, né? O que tá no interior. E isso é muito legal porque é um romance, então o menino que vai falar sobre a vida do pai dele, né? Os dois pretos, né? A mãe também, sua mãe também. E como, né, então ele vai contar, é um livro muito poético. Na verdade, eu adorei a escrita dele. A escrita dele é muito bonita, né? Tem certas frases, esse livro, nossa, muitas frases assim de impacto. Eu adoro frases de impacto.
É uma coisa que eu não sei se vocês sabem. Nossa, tá escuro, peraí. Foi ficando escuro, vocês viram, galera? Eu comecei o vídeo 5 e pouco, agora já tá tudo escuro aqui, tá escurecendo. Enfim, então um pouquinho de luz. Mas eu adoro frases de impacto, eu não sei, pra quem não sabe, eu escrevo, eu sempre escrevi desde pequena. E é uma característica minha, eu gosto de pôr frases de impacto. Então, obviamente, eu vou, né, ficar bem interessada por autores que têm frases de impacto, eu adoro isso. Eu adoro Machado de Assis, por exemplo, porque tem certas frases que você fala, nossa, que frase incrível, né? Então, eu adoro frases de impacto. E esse livro tem várias, então eu adorei esse livro por conta disso. E quando eu digo isso, é assim, são frases, às vezes são situações dolorosas, situações tristes, mas é algo tão bem escrito, é uma frase tão, nossa, sabe aquela coisa que te dói, que pega, que você fala, nossa, ele conseguiu fazer, né, passar a ideia dele, passar o sentimento numa frase de impacto. Ele não precisou fazer 3, 4, 5 parágrafos ou páginas. Em uma frase foi plá, sabe? E você fica, nossa, pegou, sabe? Pegou. Então eu achei esse livro muito legal por conta disso. E aí ele vai contar a história, né? Então o menino falando do pai dele, né, e um pouco da mãe também, mas enfim, vai falando disso e da relação, né, que eles tiveram, cada um, né, a sua maneira com o racismo, né, como eles tiveram que fazer face, né, a certas situações, né, que eles vivenciaram, né, porque o pai dele se mudou para Porto Alegre. Então no sul do Brasil, né, a gente sabe que tem muito mais pessoas de pele branca do que de pele preta. E existe essa diferença, né? E como que é essa questão de, por exemplo, se a gente tá num local onde tem 20, 30 pessoas de pele branca e uma de pele preta, se a polícia chegar, o primeiro que eles vão revistar é aquele de pele preta, não os outros de pele branca. Por quê? Né? Então, enfim, né? Só um exemplo mínimo, assim, de uma situação. Mas o livro é cheio de coisas que fazem a gente pensar muito e muito bem escrito, e a forma que ele escreve é incrível. Esse livro é incrível, eu gostei muito. E o que eu gostei da aula, né, do Clube do Livro para esse livro é que eles chamaram o Jefferson Tenório para filmar também, né, uma aulinha, vamos dizer, dele. Então ele, o autor, falando, né, da obra dele, um pouco dele. Então isso foi muito legal do Clube do Livro, isso eu gostei bastante, né, então foi realmente incrível. Eles viram que o pessoal gostou muito, então não foi, aparentemente não foi só eu que não foi só eu que adorei esse livro, o pessoal, né, do clube, né, todos os outros participantes também ficaram muito mexidos com esse livro. E foi por isso que eles, né, pediram pro autor, né, se ele aceitaria participar aí dessa aula do Clube do Livro. Ele aceitou e foi muito legal, muito rico. Enfim, eu achei bem legal dessa edição aí do Clube do Livro. E aí, chegando perto do final, são os dois últimos livros. Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul An, que é um sul-coreano, e que ele vai falar sobre essa sociedade. Como que eu posso falar pra vocês? Tudo tem que ser o melhor, né? A nossa sociedade atual é meio, eu tenho que ser super produtiva, eu tenho que fazer sempre mais e melhor. Então assim, a gente tem que se doar ao máximo, e quando a gente não faz algo bom, ou mesmo se a gente faz algo bom, vai ser, eu fiz tal coisa que foi legal, mas eu podia ter feito melhor. Então, isso aqui foi bom, mas dava pra eu ter feito ainda mais. Então, assim, é sempre mais, mais, mais. E aí, por isso que a gente chega no cansaço, né? Por isso que hoje em dia a gente tá tendo tanto... Por isso, né, do ponto de vista dele, né, uma das explicações que ele tem pra por que a sociedade hoje está tão cansada, acabada, né, esgotada, e tendo tantas situações aí de burnout, né, de cansaço coletivo, de uma depressão coletiva, de uma sensação de inadaptação ou insuficiência, né, coletiva, porque a gente acha que sempre tem que ser mais, melhor, sabe? E até onde a gente vai com essa busca, né, de tudo mais, mais, mais? Não dá. Uma hora a gente tem que olhar e falar, não, eu sou simplesmente um ser humano, eu tenho minhas limitações, eu fiz o melhor que eu podia, é isso que tem pra hoje, né, que a galera fala, é o que temos pra hoje, então é mais ou menos isso. E esse livro
seria simples, né? Se tivesse, assim, se fosse só isso, legal, parece um livro simplesinho, legal. Mas eu achei um livro meio dificinho de ler também. Porque ele não vai falar desse jeito. Ele vai começar apresentando isso, então é disso que eu quero falar, mas ele vai passar por certos pensadores aí do século XX, e aí que é um pouco complexo, porque para exemplificar a ideia dele, ele vai passar por Hannah Arendt, enfim, ele vai passar por, né, outras referências e tentar explicar com a visão deles e a forma deles. Então é isso que é um pouco mais complexo. Mas é um livro que é curtinho, por isso que até no clube eles falam, a gente pegou vocês, né? Vocês olharam, o livro é curtinho, se aí eu vou ler em 5 minutos. E não, é um livro que é denso, né? Que tem 5 capítulos, né? Ele é curtinho, mas é meio... não é tão rápido e fluido assim pra ler. Ele tem que refletir, tem que pensar. Então, o resuminho aí que a gente faz é assim, 30 segundos tá bom, mas o livro mesmo sendo curtinho, é mais complexo de ler. Mas eu achei bem interessante essa ideia dele, que é que você para e pensa, é verdade, por que a gente sempre quer fazer mais e melhor, né? Sempre mais, né? Então não, vamos, né, acalmar aí um pouco, respirar e, né, fazer o melhor que a gente consegue no tempo que é possível. E o último livro que estamos lendo nesse mês é O Anel de Giges, de Eduardo Gianetti. O Anel de Giges, ele faz referência ao anel que é o mais poderoso. E aí muitos vão falar, uai, esse aí não era na história do Senhor dos Anéis, não é o Tolkien? Então, poderia ser. Na verdade, o Tolkien também se inspirou desse Anel de Giges aí para criar a história dele e o personagem, né, do Gollum e todo o resto da história, né, sobre o Um Anel. Mas a história mesmo, né, a primeira, né, o que a gente vai voltando para saber quem foi o primeiro que falou de um anel que domina e que tem o poder da invisibilidade, isso remonta até Platão. E a gente vai achar, na verdade, na história, dois anéis, né, duas histórias do Anel de Giges. Então o Platão já se inspira também de uma outra história. Então a gente vai lá para trás ainda. Então o Heródoto, que era um historiador grego lá de sei lá eu quantos séculos antes de Cristo, não lembro mais, tá escrito aqui, mas não lembro mais, tinha uma história, né, uma lenda, né, de um Giges, que era um servidor de um rei, e que o rei fez uma aposta com ele, que a gente não sabe muito bem se essa história é real, não é, enfim, daí no livro vai ter toda essa discussão também, qual seria a inspiração, existiu um Giges real, histórico, né, quem seria, a história teria sido assim, mas enfim, existe uma história aí, de uma questão de invisibilidade, mas assim, você vai se esconder e você vai ver a minha esposa, né, a rainha, porque era o rei, seu servidor, e ele falando da esposa, da rainha. Ela é a mulher mais linda do mundo. É a mais bonita, mais maravilhosa. Se você não acredita, você vai se esconder hoje e ficar vendo. Ele falou, não, mas eu acredito, não precisa. Não, mas agora você vai. E você vai falar o que pro rei? Não vou fazer o que você quer? Né? Tá bom, o rei mandou, né? Aí ele fica lá escondido. E vê à noite, quando ela chega, que ela vai, né, se trocar e dormir. E aí ele vê ela, só que ela vê que ele tá lá. E aí existe toda uma repercussão com relação a isso, né, castigo, enfim, tem toda uma história, né, não vou contar aí todo o detalhe, mas enfim, tem uma história com relação a isso. Aí o Platão se inspira dessa história e conta a história do Giges, que é o Giges que encontrou um anel, e que o anel, quando a gente, né, vira ele assim, a hora que virava o anel, ele ficava invisível. E aí ele podia fazer coisas que ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo o que ele tá fazendo, ninguém tá vendo, né? Ninguém sabe que tem alguém aqui ouvindo quem tá falando, vendo quem tá fazendo, né? E qual é o poder que isso dá pra pessoa, né? Então é mais ou menos aquilo. O outro Giges não tinha um anel pra ficar invisível, mas ele estava invisível porque ele estava escondido. Então aonde vai a nossa moralidade, né? Enquanto a gente tem nossa moral aqui na frente de todo mundo, é uma coisa, mas a partir do momento que ele tá invisível, não tem o diabinho, sabe, o diabinho, o anjinho ali, mas agora ninguém tá te vendo. O que você faria se ninguém pudesse te ver, né, já dizia Capital Inicial. Mas enfim, né, e agora? O que você vai fazer? Você age corretamente, mesmo se ninguém tá vendo?
ou você vai aproveitar que está invisível, ninguém tá vendo mesmo, eu faço o que eu quero, ninguém vai saber, né? Então essa é a questão aí do livro e tudo tá em torno aí dessa questão. Enfim, foram esses os livros do Clube do Livro e minha opinião, então, né, se valeu a pena ou não. Eu acho que se você pode pagar, é interessante. Se você pode pagar e o seu objetivo é realmente ser estimulado pra ler, porque eu precisava ser estimulada, né? Senão eu ia ficar lá, ai, mas tem outra coisa pra fazer. A gente sempre tem outra coisa pra fazer. Então, sem ficar esperando, sempre vai ter outra coisa e, né, não sai do lugar. Então, se você pode pagar, tem esse objetivo de querer ler mais, né? Precisa ser estimulado, vale a pena. E ainda mais que é legal porque vai ter aula para te ajudar a entender a temática do livro, você pode discutir com as outras pessoas do clube, né, tem um lugar lá para ter os comentários, vai ter situações em que, por exemplo, você pode mesmo ver o autor do livro, né, saber o que ele pensou escrevendo o livro, tudo isso é muito legal. E as lives também ajudam porque você teve uma dúvida, outra pessoa pode ter tido a mesma, e eles respondem essas dúvidas durante a live, então isso é muito legal. Mas não vale a pena no sentido, se você tem que fazer um super esforço para poder pagar, né, para participar do Clube do Livro, daí não vale a pena. Aí é mais fácil você pegar a lista, né, de livros, como eu tô te falando agora, e tentar ler sozinho, né, só que aí a coisa é, se for uma leitura complicada, como alguns livros aí que eu citei pra vocês que foram meio complexos, a única coisa que é chata é que aí você não vai ter, né, alguém pra te ajudar a entender essa leitura. Mas, enfim, é isso, a minha opinião é essa, foi legal, mas por enquanto eu não sei se eu faria de novo, eu ainda tô refletindo, até porque um livro por mês pode parecer pouco, mas é intenso, como a gente tem bastante coisa, né, os dias são sempre cheios, às vezes eu tava na impressão que eu tinha que correr pra ler, e por exemplo, aquele primeiro livro que eu disse pra vocês que eu continuei lendo aos poucos, porque pra mim tava difícil, né, tava denso e eu não tava conseguindo ler tão rápido, isso me incomodou, então, eu não vou poder terminar ele, né, ter o tempo que eu preciso pra terminar, já tem o próximo, e a gente vai lendo, e agora tem o próximo, e aí vai lendo, então assim, eu me sentia um pouco pressionada de ler rápido, porque às vezes, né, a gente não consegue ler na velocidade esperada, né, vamos pôr entre aspas. Mas também acho que foi bom me estimular, porque senão podia demorar meses e meses pra terminar o primeiro livro. Né? Então, por isso tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. Por isso que eu ainda não decidi se eu vou participar, né? Se eles fizerem um outro clube aí no final desse ano, não sei se eu vou fazer ou não. Mas eu achei interessante. Acho que foi uma boa experiência. Né? Eu teria que testar pra ver o que eu acho. Testei e aí, né? Estou ainda refletindo. E os últimos livros, daí eu falo rapidinho. Eu li esses dois livros, que eu acho que se vocês viram Minhas Férias no País Basco, né, e se você não viu, eu deixo marcado aqui, eu comprei esses dois livros, esse aqui eu falo nos vídeos, eu usei bastante informação, é o Guia Secreto do País Basco. Então ele é bem simplesinho, assim, para falar de certas curiosidades aí, né, da história basca, da cultura basca. E então eu usei certas informações desse livro, e esse livro aqui são lendas e contos populares do País Basco. Eu adoro contos e lendas, histórias, eu adoro tudo isso. E eles têm uma mitologia já, né, não é só questão de lenda e conto, mas uma mitologia específica do País Basco, que eu não sabia que existia. Eu fui descobrir, né, depois de passar por lá e ver esse livro e pesquisar um pouco a respeito, porque mitologia a gente vai pensar ou, né, nos gregos, romanos, ou nos nórdicos, mas a galera não fala da mitologia basca. E tem uma mitologia basca bem específica ali da região. Então isso eu achei legal. Então esse livro aqui eu achei legal, mas é pra quem gosta, né? Quem gosta de conto e tudo. Inclusive meu cônjuge falou, por que você vai comprar esse livro? Mas nada a ver, né? Mas eu falei, mas eu gosto, eu leio, sabe, um conto antes de dormir, eu gosto, enfim. Né? Então é pra quem gosta de contos e lendas, né? Esse aqui. Um livro religioso, não é bem religioso, é no sentido, eu achei diferente, por isso que eu tô trazendo aqui, 9 Meses com Maria, foi minha mãe que deu. Que eu fiz durante o ano passado. Então é uma novena, né, mas não de 9 dias, ela é de 9 meses. Na verdade, você acompanha a gravidez de Maria.
Então você começa a ler em março e vai até dezembro, né, até o dia de Natal. Então é um trechinho, tá vendo? É curtinho, um trechinho de cada dia, que é um pouco, né, eu achei legal que o autor, que é um padre, Luiz Erlim, ele é como se fosse assim, me coloquei na cabeça da Maria, como que seria pra ela, né, passar os 9 meses de gravidez, né, estando grávida do menino Jesus, né, como que seria? E eu achei legal isso, porque eu falei, que criativo, né, acho que eu, né, pensar uma coisa dessa, acho que eu nunca teria pensado, o que será, né, como seria eu na cabeça de Maria durante os 9 meses de gravidez? Eu achei bem legal, então todo dia, né, eu fazia antes de dormir, eu leio um trechinho, ó, tá vendo, tem o dia, um dia, o que ela pensou e uma frase, né, o dia seguinte, o que aconteceu no dia, uma reflexão e uma frase. Então eu achei bem interessante, achei criativo, achei, né, nunca tinha visto uma coisa assim, achei bem legal, por isso que eu trouxe pra esse vídeo. E o último, chegamos no último. No vídeo anterior eu tinha falado já da... Como é que foi traduzido no Brasil? O Conto da Aya, que é em inglês, né, do Handmaid's Tale, e em francês eles chamaram de La Servante Écarlate. E aí eu descobri que a Margaret Atwood, que escreveu então esse primeiro livro, de onde eles se inspiraram para fazer a série, ela fez um livro em 2019, que chama, né, The Testaments, né, então para falar um pouco, né, a sequência, né, o que aconteceu depois. Então eu tô lendo ainda, não terminei, mas tô gostando bastante. E aí ele tem um pouco mais a ver com a série, né, que eu tinha falado quando eu falei do primeiro livro, né, no outro vídeo, eu tinha falado que não era a primeira temporada da série, realmente era bem a história que era contada no livro, mas depois eles, né, seguem um pouco, né, livres aí na ideia deles, e eu continuei, porque eu tinha falado que eu tinha parado na segunda temporada, eu consegui, agora eu tenho eu tenho uma outra coisa de ver série, esqueci como é que chama, então, e daí tinha a série, aí eu pude continuar, então eu terminei a segunda temporada, a terceira, e vi a quarta, então agora avancei bem, e falta só a quinta que eles não tinham disponível, então não consegui ver a quinta temporada que foi feita. Mas, então eles já, né, eles fizeram toda agora bem mais livre, né, eles se inspiraram no livro dela, mas daí foi, né, eles foram mais longe aí do que o livro. E nesse livro aqui, aí eu não sei, eu tenho a impressão que é o inverso. Ela, porque ela fez em 2019, e o livro original é da década de 70 ou 80, agora eu não lembro de cabeça, vou deixar marcado. E aí eu tive a impressão que foi o inverso. Ela que se inspirou um pouco no que eles fizeram na série e meio que deu continuidade também para as ideias. Da forma dela, né, não exatamente igual ao que tá na série, por isso que eu achei legal também, ela continua, né, fiel à sua forma de escrever e às suas ideias, mas, né, achei legal, né, tem uma união aí entre série e livro, mas enfim, um outro livro aí de sequência do Conto da Aya. E é isso, chegamos ao final, eu acho que esse vídeo ficou longo, mas enfim, eram muitos livros, foi um ano inteiro, né, a outra vez eu fiz primeiro semestre, segundo semestre, agora eu falei de tudo que eu li em 2022, então ficou um pouco mais longo, mas é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que eu consiga trazer um novo vídeo rapidamente, que não demore muito, e é isso, fiquem em paz, com saúde, precisamos todos, né, muita saúde, e até a próxima.